Buongiorno, pessoal! Como estão vocês, seguidores do canal Juliana Bertolozzi? Espero que esteja tudo bem com vocês neste domingo, 11 de abril de 2021. Pessoal, trouxe algumas notícias para vocês, algumas um pouco preocupantes. Vamos conversar um pouquinho? Bem, amigos, neste vídeo falaremos especificamente sobre a CPI da pandemia, cujo pedido de criação foi feito pelo ministro Luiz Barroso há alguns dias, para apurar a conduta do governo federal em relação ao combate à Covid-19. Porém, foi noticiado ontem, sábado, dia 10 de abril de 2011, que o ministro Luiz Fux antecipou o julgamento sobre essa CPI, que seria apenas no dia 16 de abril. Ele antecipou o julgamento para a próxima quarta-feira. Vamos à cronologia dos fatos, pessoal, porque aconteceram algumas coisas que levaram o ministro Fux a optar por antecipar o julgamento dessa CPI. Na sexta-feira, dia 9 de abril, na saída do Palácio da Alvorada, ao conversar com jornalistas, com apoiadores, Jair Bolsonaro desabafou, falou um pouco sobre o que ele pensava a respeito dessa CPI. Pessoal, eu vou ler para vocês o que ele disse. Por questões de direitos autorais, eu não passarei aqui para vocês o vídeo contendo as falas do presidente. Porém, vocês podem ver o vídeo em qualquer rede social, tá? Nos perfis oficiais do presidente, tanto no Twitter, aqui no YouTube, podem ver em outras redes sociais, em outros canais, tá? Isso daí foi amplamente divulgado, então eu vou ler para vocês o que o presidente falou para os apoiadores. Pode ser? Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês o que o presidente Jair Bolsonaro falou em frente ao Palácio da Alvorada na sexta-feira, dia 9 de abril, em relação à decisão monocrática tomada por Luiz Barroso, determinando que o Senado Federal instalasse uma CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Vou ler aqui para vocês então, tá? Abre aspas. Sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro, é exatamente isso. A CPI não é para apurar o desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, disse Jair Bolsonaro. Continuando. Tem ou não tem? Ele perguntou aos apoiadores, que responderam em uníssono. Tem. Jair Bolsonaro então continuou. Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. E não é disso que o Brasil precisa.
vivendo um momento crítico de pandemia. Pessoas morrendo e o ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal, disse Jair Bolsonaro. Diretamente ao ministro Barroso, Jair Bolsonaro continuou: se tiver moral, um pingo de moral, Luiz Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, criticou o que ele chamou de ataque do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Luiz Roberto Barroso, seu colega. Para Alexandre de Moraes, a fala do presidente de que faltaria coragem moral a Barroso, além de grosseira, mostra falta de respeito. Alexandre de Moraes disse: é lamentável a forma e o conteúdo das ofensas pessoais que foram dirigidas ao ministro Luiz Roberto Barroso. Eu digo a forma e o conteúdo, porque não só o conteúdo é falso, absolutamente equivocado, mas a forma também. A forma grosseira, a forma descabida, eu diria, de relacionamento entre os poderes. Bem, esse então, pessoal, foi o estopim para que os ministros se unissem e tomassem então a decisão, né? A decisão foi tomada pelo ministro Fux para antecipar essa CPI. Eu apenas gostaria de lembrar uma coisinha em relação a Alexandre de Moraes, que foi o ministro que fez essa crítica. Alexandre de Moraes é o ministro com mais pedidos de impeachment no Supremo Tribunal Federal. Aliás, 5 petições estão em trâmite neste momento contra ele. Em 4 de janeiro de 2021, o Senado Davi Alcolumbre rejeitou 17 pedidos contra Alexandre de Moraes. Uma certa ala do Supremo ficou incomodada com a decisão monocrática tomada por Barroso, por entender que a abertura de uma CPI possa dar margem para que o Senado acabe desengavetando pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. E também a chamada CPI da Lava Toga, cuja proposta, na verdade, seria investigar o suposto ativismo judicial da Corte. Há ainda o entendimento de que essa comissão não contribuirá em nada para o combate à pandemia no país. Há uma discussão sobre a decisão de Fux, do ministro Luiz Fux, de antecipar para a próxima quarta-feira, dia 14, o julgamento sobre a CPI da Covid, que, na verdade, seria bem depois, os ministros começariam a votar na sexta-feira e teriam prazo até o dia 26 de abril para se manifestar. E a discussão sobre essa decisão teria como pano de fundo, então, os ataques do presidente Jair Bolsonaro a Barroso. Há um entendimento de que, neste cenário, uma eventual reversão da liminar deixaria exposto não só o ministro, mas o tribunal como um todo. Devemos apenas lembrar de uma coisinha. Na quarta-feira, quando será julgada a CPI da pandemia por antecipação, decisão da antecipação pelo ministro Fux, o caso que monopolizaria a sessão no Supremo nesse dia seria o caso
Lula. Coincidência, talvez? Agora, pessoal, eu gostaria de fazer um questionamento. Na verdade, eu vou usar aqui as palavras do ilustre Guilherme Fiuza, alguém que eu admiro demais. Fiuza escreveu o seguinte: a CPI vai investigar o STF? Barroso manda o Senado abrir uma CPI da Covid. Pergunta: a CPI vai investigar a manobra do STF que barrou a autoridade nacional e permitiu a roubalheira do Covidão, a devastação do lockdown que não salvou ninguém e a violência do toque de recolher? Ou é só mais uma surfada na tragédia? Brilhante, Guilherme Fiuza, brilhante como sempre. Ora, amigos, se essa CPI fosse justa, coisa que sabemos que obviamente não é e jamais será, ela deveria também investigar a atuação ou omissão de prefeitos e governadores no combate à pandemia da Covid-19. Inclusive, alguns senadores até irão sugerir aos colegas que incluam isso no escopo dessa CPI. Afinal, não dá para a gente dizer que a culpa é exclusivamente do governo federal, não. Se é para investigar sejamos justos, que seja aberta a caixa de Pandora e que se investiguem todos governadores que tomaram medidas restritivas, como toque de recolher, uso de pulseiras para identificação de pacientes com Covid ou suspeita de estarem contaminados, fechamento de comércio, toque de recolher, fechamento até de lojas de materiais de construção, decidir por nós o que é essencial e o que não é essencial, que sejam então investigados todos, prefeitos e governadores. Assim, teríamos uma CPI justa. Isso sim seria o correto. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela paciência, pela presença e pela audiência. Um grande abraço. Bom domingo a todos.